Sim, senhor David, o problema que eu estou enfrentando no meu condomínio é o seguinte: eu sou membro do conselho consultivo, porque Ok. no nosso condomínio não existe o conselho fiscal, Tá. só existe o consultivo com as mesmas atribuições do conselho fiscal. Tá No bom. entanto, só existe dois. Sou eu e eu como presidente do conselho e Tá. um outro senhor que, no caso, ele é um idoso. Ele não está muito bem de saúde, inclusive nem na locomoção. Ele só faz parte, eu acho que, para se sentir útil de alguma forma, né? E, no caso, as análises só são feitas por mim. Eu acredito que ele não faça, porque quando os balancetes passavam para mim, já estavam aprovados, né? Já estavam com recomendações para a aprovação da Assembleia. No entanto, eu fazia ao analisar, eu encontrava algumas coisas que eu não estava de acordo. Então, eu fazia questionamentos, eu solicitava esclarecimentos ao síndico, e com isso ele foi ficando muito chateado comigo por eu estar tomando essas decisões, né? Então, o que aconteceu? No decorrer do tempo, ele passou a evitar me passar os balancetes, para que eu não fizesse questionamentos, para que eu não colocasse observações. E ele foi juntando os balancetes. Aí veio a pandemia, e no decorrer do tempo, ele foi acumulando, né? E um dia ele marcou uma reunião de conselho, e nessa reunião eu solicitei os balancetes. E ele me passou os de 2020. Inclusive, ele me passou 10 balancetes, e tinha uma reunião agendada, foi no dia 21 de janeiro, e no dia 28 foi marcada a assembleia, né, que é para a eleição de síndico e também do conselho, né, renovação do conselho. E no dia da assembleia ele tentou fazer a prestação de contas, no que eu fui contra e solicitei a palavra, né, e disse que não poderia fazer a prestação de contas, porque ele não havia me passado os balancetes, que eu, como membro do conselho, eu teria que ter feito parecer, e sem os balancetes, eu não tive essa condição, que então fosse prorrogada, né, essa prestação de contas. Aí a Assembleia concordou, e foi adiada a prestação de contas. E isso foi em janeiro, nós já estamos no final de maio, né? E até Sim. hoje ele não providenciou. Inclusive, também tinha uns balancetes relativos ao ano de 2019. Aconteceu o seguinte: quando ele me apresentou de janeiro a fevereiro. E eu constatei que tinham duas notas fiscais, né? Uma original e um balancete e a cópia na outra. Conclusão, foram feitos 2 pagamentos, né? Na mesma nota. Entendi. Aí eu reportei a ele, né? Sobre essa situação, e ele me disse que devolveria que ele devolveria a empresa para que ela, a administradora, né, para que ela fizesse o conserto, né? Ok. Que era um problema da administradora. E ele devolveu. Só que, com isso, a administradora solicitou também os de março a julho.
De Aí esses 2019, balancetes esses? de 2019. Ok. Então, a administradora fez as correções lá, alterou os balancetes, e então eu solicitei que ele me reapresentasse esse balancete novamente, ao que ele me respondeu, que eu já tinha analisado, que ele não ia me passar, esses de 2019. Então, no dia da Assembleia, eu também citei esses de 2019, né, que eu deveria analisar novamente por eles terem sido retornado à administradora e eles terem feito retificações, né? Claro, sim. Inclusive, a administradora assumiu o erro das notas fiscais, agora não sei como, mas assumiu. E depois disso, ele não me passou mais os balancetes. E ele, por conta desses fatos, ele me excluiu. É como se eu não existisse mais. Ele acha que eu que causo problema, e a gente está em iminência de fazer uma obra, né, uma reforma, e ele sai batendo de porta em porta, dizendo que essa reforma não saiu ainda por minha causa, isso para denegrir a minha imagem, né? Isso são as pessoas que me contam. Só que eu nunca procurei ninguém para falar dessa situação. Eu estou aqui na minha casa, me coloco à disposição para, se ele precisasse de ajuda, mas ele nunca aceitou. No caso, ele é centralizador, ele não gosta de ajuda, ele gosta de fazer tudo sozinho. Inclusive, na época da nota fiscal duplicada, eu falei assim, o senhor não quer ajuda? De repente, é muito trabalho para o senhor. Ele falou, você está pensando que eu não dou conta disso? Aí ele achou ruim. Que arrogância. Inclusive, ele já falou para uma pessoa, para um vizinho, esse vizinho não mora aqui, que o apartamento dele era alugado. Aí eu ouvi uma conversa dele, ele falou assim, porque ela é do Conselho Fiscal, só que ela não quer saber de nada. E também ela não participa de reuniões, só que eu nunca deixei de participar em nenhuma reunião que ele convidasse, ou em assembleias. Eu acho que ele tem um pouco de receio, porque geralmente, quando eu dou sugestões nas assembleias, a assembleia acata, entendeu? Aceita tudo que eu falo. Inclusive, em relação a reformas, que já foi feita a reforma do telhado, sobre a escolha das empresas, e que ele contratou uma empresa na época que não era inidônea, né? Porque ela tinha vários processos na justiça. Aí eu me reuni com o conselho, a gente solicitou que ele não fizesse contrato com essa tal empresa. Então, isso são motivos para ele não gostar da minha pessoa. Então, como conselheira, eu acho que ele quer, com essa atitude, que eu peça para sair, né? Porque eu incomodo a ele, né? Dando sugestões. E outra coisa, nós vamos fazer a reforma da fachada. E a reunião foi agora em maio. E na Assembleia, ele colocou em pauta a contratação de uma arquiteta. Que eu saiba, a arquiteta cuida mais da parte estética. E o nosso prédio é um prédio muito velho, ele acho que é de 81, foi construído em 1981. E ele possui trincas, ele possui rachaduras, vazamentos, assim, tipo, tem rachaduras na parede que entra água. Aí na reunião eu sugeri que contratassem primeiro um engenheiro para fazer um laudo da estrutura,
porque como a gente, acho que a intenção dele era só cuidar da parte estética, era só maquiar o prédio, né? E como que a gente pode aceitar que um prédio dessa natureza seja pintado, seja maquiado para ficar bonitinho, sendo que a parte interna, a estrutura não está boa? Qual a segurança que íamos ter? Aí eu sugeri isso também na Assembleia, e a Assembleia concordou. Mais um motivo para ele não gostar de mim. Então, desculpa. Tudo bem. Vou tomar um pouco. Então, eu queria saber o seguinte: o que fazer, eu como membro do conselho, o que fazer nessa situação? É ficar quieta? E os balancetes financeiros que deveriam chegar para mim? O último que eu recebi foi de janeiro. Nós estamos em maio. E também houve uma assembleia que até ele que solicitou que os conselheiros tivessem prazos estipulados para a devolução dos balancetes. Aí, no dia, eu concordei. Eu falei assim que eu achava muito bom, porque era uma forma de organização. E muitas vezes o conselho videiro pega o balancete, às vezes viaja, demora a entregar, né? Nisso ele tinha razão, em querer organizar. Eu falei assim, então, que da mesma forma o síndico passa os balancetes a partir do dia que ele recebe da administradora, não depois de um mês. E isso ficou decidido em assembleia, que após ele receber, ele teria 5 dias para passar para o conselho, né? E o conselho teria um prazo de 7 dias para devolução. Isso está em ata. Então, ele não está obedecendo isso, né? Então, eu Sim. queria E saber, aí nessa situação, o que eu posso fazer? Ok. Bom, primeiro, ficar quieta jamais, né? Então, Você tá está difícil. certa, Uhum, além de você ser uma conselheira, uma presidente do conselho, embora o título está consultivo, mas equiparado a conselho fiscal, exato. independente de ser consultivo ou de ser participativo ou de ser fiscal, o que muda são só os nomes, o que vale é o que está na Constituição. Todo Uhum, condomínio precisa ter, no mínimo, né? A Constituição, na verdade, fala precisa ter 2 conselheiros. Se a gente vê de quando é a nossa Constituição e que essa parte não teve alterações em relação à Constituição anterior que ela substituiu, nós sabemos que hoje 2 conselheiros, dependendo do tamanho do empreendimento, é pouco. Porém, o mínimo é 2, né? Vamos dizer assim, por lei. Então, nessa uhum, situação, quando você vê algo errado, você está correto em falar, não só falar, como exigir reparações. certo. Existem muitos conselheiros que estão numa situação de querer tirar o síndico para ser síndico no lugar, ou Uhum, querer tirar o síndico para ter uma regalia de repente, colocar a empresa dele ou a empresa que ele quer. Isso a gente uhum, vê na mentoria, vários alunos comentando isso. E também nas nossas redes sociais, outros condôminos comentam isso. O teu caso é muito diferente. Desde quando eu converso com você, você sempre diz: eu não quero ser síndica, David. Você já tem o seu emprego, você já tem sua atribuição, você já está estabilizada, você não precisa ser síndica. A tua única preocupação, que eu sempre notei, foi cuidar do seu patrimônio. do meu Então, patrimônio. em relação à primeira pergunta, ficar quieta, jamais. Eu creio até que você foi bastante ética até agora, em não ter colocado assim a boca no trombone fora da Assembleia. Você espera o momento certo, você participa,
Eu vejo pelo teu tom, a forma de falar, você é ponderada, tranquila. Então, continua fazendo o que você faz. Só que agora, nós precisamos avançar para um próximo passo. Veja, o síndico do seu condomínio claramente precisa ser destituído. Isso eu falo para você com todas as letras. Ele sente que é o dono de tudo isso aí. O síndico do seu condomínio, ele está tratando o condomínio com autoritarismo. Ele esqueceu que esse condomínio tem sócios, que são os condôminos, e que, na verdade, ele recebe, ele é um prestador de serviço. Ele não é dono de nada aí. E mesmo que ele fosse um dos condôminos, ele seria dono de uma fração das unidades e não de todas as unidades. E é com esse pensamento, depois de ouvir todos esses relatos, eu vejo aqui erros atrás de erros. Eu vejo erro administrativo da parte dele, de não conferir a pasta e permitir que a administradora cometesse o erro grotesco de pagar 2 vezes o mesmo fornecedor. Eu vejo o erro da parte dele de, ao receber a pasta, não convocar vocês por escrito ou ter uma agenda ativa já pré-definida de quando seriam as reuniões com os conselheiros. Então, isso também é outro erro dele como síndico, porque se ele fosse participativo e não tivesse medo de discutir ideias e de ouvir o que os condôminos querem a partir dos representantes, que são os conselheiros, ele com certeza marcaria reuniões. Então, vendo todos esses erros, erro grotesco, contratar uma empresa que não tinha a menor condição de fazer, né, o serviço, uma empresa que estava cheia de processos. Se vocês não fossem correr atrás, se você não corresse atrás, essa empresa seria contratada e provavelmente, como a outras, né, que deixou o condomínio de vocês com um rombo. Vocês pagaram, ela não entregou o serviço. Então, tudo isso, a gente vai vendo que este senhor, ele não merece estar à frente do condomínio de vocês. Tá? Em relação a ele ter te excluído, ele está agindo com você de uma forma, de novo, autoritária e errada. Veja, eu mesmo, como professor na área, eu ensino síndicos a deixarem de lado conselheiros problemáticos. O que é deixar de lado? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando eu tenho, por exemplo, um condômino que é problemático, que persegue o síndico, deixar de lado não significa deixar de ouvir e deixar de atender os direitos do condômino. Da mesma forma que deixar o conselheiro de lado não significa não ouvir e não atender os direitos, por lei, concedidos ao conselheiro. Então, por exemplo, no teu caso, se você fosse o problema e eu fosse o síndico, eu continuaria convocando você para as reuniões, mas eu procuraria ter mais pessoas que pudessem olhar pelo bem do condomínio e que não estivessem me perseguindo. É isso que eu ensino. No caso que ele está fazendo, é o contrário. A gente percebe que foi algo totalmente voltado para o pessoal. Ele esqueceu que você é uma conselheira. Ele esqueceu que você tem direitos e deveres por lei, e ele simplesmente está ignorando o fato. Com certeza, eu estou dizendo de algo que posso estar errado, mas a minha intuição e também a experiência mostram. Ele não deve estar convocando você para as reuniões. Ele deve estar convocando, provavelmente, só o outro conselheiro, o que é um erro. Ou, de repente, está sendo pior do que isso. Ele não está convocando ninguém. Ok? Então, numa situação como essa, eu começaria da seguinte forma. Primeiro, registrando. Tá certo? Eu acho que esse é o primeiro ponto que você precisa abordar, após dar uma olhada na sua convenção. Então,
manda a sua convenção, por favor, me encaminha ela. Eu tenho quase certeza que a sua convenção vai permitir estas ações que eu vou te orientar agora. Porque não sei se você já leu toda a sua convenção. Você já chegou a ler a tua convenção? Sim, sim. Sim. O síndico, pela tua convenção, ele tem que ter as contas, as pastas, elas precisam ser aprovadas ou elas precisam ser, vamos dizer assim, recomendadas do Conselho para a Assembleia, não é assim? Sim, sim. Ok. Segundo, a tua convenção direciona a quantidade mínima de reuniões anuais que o síndico deva ter com os conselheiros? Não. Não. Não Ok. consta. Tá bem. Terceiro, você afirmou para mim que em assembleia ele tentou aprovar as contas 2019 e 2020 e não foram aprovadas. Então, ele está devendo 2 anos de gestão. Além disso, em relação a 2021, ele só entregou a pasta de janeiro e fevereiro, março, abril não entregou ainda. Maio, provavelmente, quando chegar em junho, também não vai ter entregue. Não vai ter entregue a vocês, ok? Então, com base em tudo isso, como conselheira, seu primeiro ato deveria ser um e-mail para ele, aonde você vai colocar lá, né? Nome da cidade, data, ok? Ao fulano de tal, síndico do condomínio tal, assunto, prestação de contas em atraso, ok? Este é o assunto, prestação de contas em atraso. Prezado senhor fulano, conforme diz a nossa convenção e conforme Código Civil Brasileiro, o ano, né, a gestão do síndico deve ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária todos os anos. Nós estamos com o ano de 2019 pendente, aí você coloca, com retificações realizadas após minhas observações, porém, as pastas não me foram entregues para recomendá-las à nova Assembleia para aprovação. Esse é o ponto 1. Ponto 2. As pastas de 2020 também não foram aprovadas após minha observação de que não houve tempo suficiente para que pudéssemos avaliar as informações. O senhor levou as pastas para a administradora, acho que foi esse o caso, não é? Foi. E não nos devolveu ainda. Portanto, já passados 4 meses, né? Amanhã faz 4 meses da nossa assembleia, entendo que já houve tempo suficiente para que essas pastas tivessem retornado para a nossa avaliação e recomendação. Certo. Terceiro ponto. Estamos no mês de maio e não recebemos ainda as pastas de fevereiro, março e abril. E aí você parte para o quarto ponto. Estou dando prazo, né, de 7 dias para que as pastas sejam todas entregues. E, a partir deste prazo, se as mesmas não forem entregues, recomendarei aos condôminos convocar uma assembleia para deliberar sobre sua destituição, como também sobre
avaliação do período da sua gestão e será cobrado de você aquilo que porventura estiver errado. Entendi. Ok? Então, veja, a partir de agora, Vera, não tem outro caminho, porque você tentou conversar, não é a primeira vez, são várias vezes. Nós estamos falando aqui coisa de 2019, depois 2020. Esse senhor, em vez de perceber em você uma pessoa, uma proprietária preocupada com o bem, preocupada com o condomínio, o que ele fez? Te colocou de escanteio porque você não é nenhuma vaca de presépio. Porque se você fosse vaca de presépio, você ia ficar lá balançando a cabecinha, sabe? Sem falar nada. E você não é assim. Graças a Deus você não é assim. Isso é verdade. E você tá agindo do seu direito, do seu conhecimento, né? Da sua capacidade de exigir. Exato, zelar pelo teu patrimônio. Então, esse é o caminho. Quando você fizer isso, você vai mandar para ele com cópia para a administradora. Ok? Entendi. No teor desta carta, você coloca, no dizer que eu falei para mencionar que se ele não entregar as pastas em 7 dias, ok? Que você vai solicitar aos condôminos que convoque uma assembleia para deliberar sobre a destituição e exigir reparação de danos por ele causados, em caso de existir, né? Deixar isso muito claro, para não ficar nenhuma acusação em falso, em caso de existir. Aí coloca ali uma vírgula e coloca como também da administradora, papapá, o nome da administradora. Porque você percebe que o trabalho da administradora está errado. A administradora não deveria estar com esses balancetes ocultos apenas ao síndico. A administradora não trabalha para o síndico. A administradora é paga pelo condomínio, trabalha para o condomínio, deveria ser parceira do condomínio e não do síndico. Que, se não me engano, ela mesma que colocou esse síndico aí, não é isso? Não, não foi ela. Não foi? Então eu tenho um caso que a própria administradora colocou. Tá. Eu tenho um caso que a própria administradora que indicou o síndico, e o caso é muito parecido, sabe? De um defender e encobrir o erro do outro. Ele é morador. Ele é morador? Tem um outro detalhe. Quando ele me passa os balancetes, quando ele exige que eu assine um termo de responsabilidade. Certo. Dizendo que eu serei responsável por rasuras, qualquer dano, e até aí tudo bem, eu já assinei sem problemas. Só que eu quero saber o seguinte: ele tem o direito de exigir só de eu, como presidente do conselho, e o outro membro não? Primeiro, a sua pasta é numerada? Porque como é um senhor idoso, ele senta com ele. Aí o outro vai e assina. É assim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua pasta, a administradora carimba, ela numera a tua pasta? As folhas? É tudo numeradinho? Sim. Então, tá bem. Então, é assim, ó. Ele tem o direito de exigir isso de você. Ele tem. Só que você, então, Você, a partir de agora, vai fazer já que ele nunca fez, você vai fazer um protocolo de entrega, aonde você vai mencionar que o síndico fulano de tal está recebendo pasta A, B, C, né, meses tais, no mesmo estado em que foi entregue em suas mãos. Entendi. E aí, você vai fazer ele assinar. Só que ele não também vai assinar. Ele não vai assinar. Se ele não assinar, você não entrega.
É assim, ó, para entregar a pasta, você tem que assinar. Faça isso, chame uma testemunha. Ok? Faça isso e chame uma testemunha. Ah, Porque outra coisa. eu, Nesse porque e-mail, eu então, já... que você vai fazer, aproveite e inclua este item. Neste e-mail, você inclua este item, aonde você vai colocar. Aproveito para registrar que, a partir de hoje, toda ata que for entregue a mim, eu irei assinar o protocolo como sempre fiz. Você nunca se opôs a assinar, você ia cuidar da pasta. Porém, para devolver, vou exigir que assine o retorno da pasta que está em boas condições, que está tudo ok, está tudo em ordem, da mesma forma. Tá bom? Entendi. Você tem que fazer isso para te proteger, porque ele pode simplesmente tirar um papel lá do meio, rasgar, rasurar e dizer que foi você. Tá bom? Inclusive, os últimos balancetes que ele me passou, quando eu tentei devolvê-los, foi numa época que o meu apartamento estava em reforma e eu estava em outra cidade. Eu vim aqui eu vim no apartamento e, aproveitando a oportunidade, eu trouxe os balancetes para ser entregue a eles, né? A ele, no caso. Então, no dia ele estava de saída. Aí ele disse que não ia recebê-los. Aí eu ainda expliquei como eu estava longe, que ele fizesse o favor, né, de receber ali rapidinho. Aí ele foi e pegou os balancetes. Só que ele falou que não ia assinar como ele havia recebido. Ele só ia assinar depois que ele conferisse um a um a intenção dele, né? Para ver se estava tudo correto. Aí eu falei que então ele me devolvesse os balancetes, que a gente agendasse uma outra hora para eles serem entregues. E ele se recusou a devolver. Aí, como meu genro estava comigo, o meu genro também pediu que ele devolvesse, já que ele não ia assinar o recebimento, né? E ele ficou muito bravo, mas no final ele devolveu. Ok. Só que após essa devolução, aí ele exigiu que eu entregasse esses balancetes na administradora, porque ele não ia mais receber das minhas mãos. E nem era para serem entregues ao zelador, que era para serem entregues na administradora. Como ela fica em outra cidade, isso aí eu me recusei. Eu falei, eu não vou devolvê-los, eu não vou sair da minha casa para ir até a administradora pegar um carro, gastar gasolina, ou pegar um Uber, sei lá, e me deslocar só por capricho dele, né? Eu falei Essa que outra não ia. cidade está o quê? A uns 30 quilômetros daí? Mais ou menos. Uhum. Aí, só que eu acho assim muito É exigência. desaforo. Não, é desaforo. Desaforo. Então, como ele tem um amigo lá, né, que é o administrador de lá, eu trabalho na administração, e eu conversei com ele, ele falou, não, pode deixar que eu mando um motoboy e pegar com a senhora. Eu falei, tudo bem. Aí o motoboy veio e falou assim, olha, eu só vou pegar esses balancetes e entregar aqui para o síndico. Eu não vou voltar com eles para... Eu não vou levá-los para Administradora. a administradora, sim. Aí eu imaginei, falei assim, nossa, que capricho usar um funcionário da administradora para vir aqui na minha casa retirar os documentos e entregar a ele. Sim. Sendo que Ele ele não está podia agindo, né? designar um morador, né? O outro Sim. conselheiro, por exemplo, para recebê-los. Seria muito mais fácil. Então, a raiva dele de mim é tão grande que ele me submete a tudo isso acho que para ver se eu desisto, né? Para ver se eu saio de cena. E ele fala que eu atrapalho o condomínio. E acho que É, algumas pessoas acreditam, né?
O que você precisa fazer agora, Vera, é passar para ele isso, tá certo? Passar esse e-mail. Se você quiser, antes de encaminhar para ele, encaminha para mim, eu dou uma olhada no texto e te devolvo. E aí você encaminha para ele de forma que seja uma carta... Bom, você tem o e-mail dele? Ele tem e-mail? Tem, sim. Tá bom. Na hora que você for enviar o e-mail para ele, existe lá no envio de e-mail registro de confirmação de entrega e recebimento. Sim. Tá certo? Uhum. Então, você manda para ele com cópia para a administradora por e-mail e depois você pega o mesmo e faz uma carta registrada, tá bom? Para os dois. Certo. Para ele e para a bom. administradora. Porque você está citando ele com cópia para a administradora. Porque quando ele vai se negar, ele não vai cumprir. A gente já sabe pelo perfil. E aí, o que vai acontecer? Neste período de 7 dias, você vai agir, assista lá o módulo 2 do nosso curso, que fala como você vence uma eleição. Você não quer vencer a eleição, mas o que você precisa fazer é os passos para engajar os condôminos. E você precisa entender, porque assim, está muito claro para mim que os condôminos te ouvem, que os condôminos já entenderam o que está acontecendo. Só que agora vai precisar realmente partir para uma ação de conseguir a destituição do síndico. E você precisa de ter uma boa representatividade, senão você não consegue destituí-lo. Porque a eleição agora é quando aí no seu condomínio para troca de síndico? Você falou que foi em janeiro, é isso? Já teve agora em janeiro. Então. O problema é que ninguém quer assumir. Não, mas vocês têm que contratar, vocês precisam contratar outro profissional. Veja, ele não assume... A não ser que seja. O condomínio precisa contratar um síndico profissional. Porque como ninguém quer assumir, e aí o que ele está pensando? Ninguém quer assumir. Só essa Vera aí, né? Imagina, a cabeça dele está assim, só essa Vera aí que me atrapalha. E aí ele começa a falar para todo mundo e difamar você, que você é que atrapalha, que você é quem gera problemas. E, na verdade, o que você está fazendo é defender o patrimônio de todos, porque se faz aí um gasto de 300 mil para fazer uma reforma predial, e aí 300, 400 mil, e aí a empresa não entrega o serviço, é dinheiro que vai para o lixo, né? Quantas unidades tem aí o seu condomínio? Aqui é um condomínio pequenininho, só tem 24 unidades. 24 unidades, ok. Então, Vera, vai por esse caminho, prepara, e aí estuda o módulo 2, pode ser que você tenha dúvidas, e aí a gente marca já a segunda aula da consultoria com o seguinte objetivo, traçar a destituição. Porque, em relação a ele continuar ou não, bobagem. Em relação a fazer qualquer obra com ele à frente, eu acho que você não deveria aceitar, você deveria dizer aos condôminos que enquanto não se aprovar as pastas 2019, 2020, que enquanto as pastas 2020 não estiverem em dia, para vocês saberem exatamente como está a situação financeira do condomínio, vocês não deveriam avançar em outras frentes. Fazer o básico, fazer a manutenção para deixar o condomínio operacional, mas não fazer algo maior, tá bom? Certo. É isso. Espero que agora você consiga avançar e eu fico aguardando você fazer essa etapa e a gente já marca a segunda consultoria, tá bem? Tá certo. Valeu, Vera. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.